nosso estúdio está lindo, cheio de gente bacana. Olha só, nós vamos falar das várias etapas da vida da criança, da infância, desde o nascimento do bebê até a pré-adolescência. Aqui no estúdio eu vou conversar com a psicóloga Cássia Rodrigues, a neurologista infantil Elisa Caetano e também com a Letícia Piccolo e o Tiago, que trouxeram as duas filhas, Giovana, de 2 anos, e a Júlia, de 4. Bom dia para vocês todos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bom, a gente vai começar então falando das fases da vida da criança. Eu quero saber da Letícia e do Tiago, a vida de vocês mudou completamente depois da chegada dessas duas meninas lindas, né? Totalmente, muito. E vocês tinham dúvidas a cada coisa que acontecia? Qual a fase que ia seguir? O que vocês tinham de dúvidas assim? Eu acho que cada fase tem as dúvidas vêm surgindo de acordo com que as coisas vão acontecendo, né? Eu lembro que a Júlia, quando era menorzinha, ela teve uma fase que ela dava tapa na cara da gente. Daí eu fiquei meio sem saber o que eu fazia, né? Será que eu brigo? Será que eu coloco de castigo? Será que eu dou tapa na cara dela? E daí a gente realmente fica sem saber. Tinha que ter um manual pra gente ler e não tem esse manual, né? Então você vai perguntando ali, a pergunta ali, conhece a médica? Aí a pergunta pra ela, depois pergunta pra psicóloga. E aí vai tentando, aí quando você vê que aquela fase passou, né? E aí os problemas são outros, né? Então cada hora... Nunca acaba. Nunca acaba. Graças a Deus, né? Sempre um desafio novo. Bom, dar tapa na cara, vamos começar com a pergunta aqui pra psicóloga. É normal não, né? Não, hoje a gente está vivendo... O que tem que fazer? O que acontece? Nós, até os anos 80, 90, a gente tinha uma educação muito restritiva. Nós fomos fruto de uma educação restritiva. E automaticamente a gente hoje quer criar os filhos com a liberdade total. A gente nunca pode perder de rumo. Que o filho precisa de amor, mas precisa de limite do mesma medida. Um exemplo, água demais faz a gente passar mal. Água não tem que ser na medida? Amor e limite tem que ser os dois na medida. Deu tapa na cara, não tem que dar tapa na cara porque você não tem 2 aninhos. Você tem que fazer a menina entender nos seus olhos o limite. Amor é afeto, é generosidade, é cuidado. Limite é o ser humano entender. Desde que é bebezinho, o ser humano já entende. Então, eu gostei do que ela falou. O filho não vem com manual. O saudoso Samitiba Banini falava: a gente tem que aprender. E aprender como? Usando esses saberes que a gente tem. A medicina tem um saber que vai fazer você entender. A psicologia tem. E a gente não tem que ter restrição de buscar ajuda. Então, nunca revidar tapa na cara. Está proibido de bater. E você, doutora, o que você diz sobre isso? Assim, o desenvolvimento, né, e o crescimento da criança, ele tem, a gente tem etapas, fases que a criança vai seguindo, que precisa, né, como se fosse uma escada. A gente vai subindo os degraus, né, à medida que a criança vai crescendo, vai surgindo a evolução. E assim, no crescimento é muito importante, assim, a criança, principalmente assim, do 0 até os 2 anos, depois, ela está criando a personalidade dela, tá? Se estabelecendo, ela está criando o adulto que ela vai ser amanhã. E é muito importante, igual o doutor falou, assim, que a gente precisa colocar limites. Com amor, com carinho, mas é importante colocar o limite, porque a criança ela não sabe o limite que ela tem que seguir. Ela vai tentando, vai testando, ela vai fazendo. E aí é importante o adulto, eu costumo falar isso muito no consultório, assim, a criança ela nasce assim, é dela, é da natureza dela, às vezes assim, por volta assim dos 3, 4 anos, querer atenção total, tudo tem que girar em torno dela, ela não deixa os pais conversarem, não deixa ninguém fazer nada, a atenção tem que ser pra mim. E você tem que mostrar pra ela que não é assim, que aonde começa o espaço dela, onde termina, onde começa o do outro. Isso assim é natural da criança. E a gente vê assim, às vezes muita criança com alteração de comportamento, porque às vezes os pais não conseguem impor esses limites. Olha aqui, ó, o que ela tá fazendo, olha aí, gente. Tentando pegar olha a carinha dela, olha. Ela realmente quer chamar atenção a todo momento. E a diferença das duas também, eu gostaria de ver se você já consegue ver uma personalidade aí. Totalmente. Né? Você vê, a Júlia, ela é, ao mesmo tempo que mais comportada, né? Ela é bem extrovertida, assim. Então ela se enturma com facilidade. Quando tem a apresentação de balé, ela é tipo o líder da turma, assim. Então, bota música aí, sabe? Essas coisas assim. E mais quietinha em casa, sabe? A Giovana é o contrário. Ela tá com no vergonha público, agora, ela fica né? super tímida e em casa toca o terror, assim. Tipo uma palhacinha, ele só faz stand-up comedy lá em casa. Assim, né? Quando ela se solta, ela fica bem... E ela gosta de que as pessoas achem graça do que ela tá fazendo. Então ela tá fazendo palhaçada o tempo inteiro. Então, por exemplo, todo mundo tá olhando pra ela aqui e ela tá feliz da vida. Aí ela fica um pouco mais fechada, né? Depois que ela se retrai. enturma, ela começa a fazer palhaçada, fazer gracinha. Mas a Giovana tá numa fase muito de testar limite agora. A gente fala assim, não coloca o pé aqui. Daí ela vai lá e coloca. coloca. Você fala, não coloca, dela coloca.
Né? Quanto mais você fala para não colocar, mais ela quer colocar o pé. Olha só, o que fazer nesse sentem sentido? impondo limite nos amores da vida de vocês. Porque Então, às vezes é nós muito pais... difícil, muito difícil. Ainda mais... Eu tento tratar elas da melhor forma possível, porque eu quero que elas vejam que isso é a forma que um homem tem que tratar uma mulher, né? Então, pra mim é muito difícil chamar atenção, brigar, sabe? Eu não E aí consigo fica dar essa muito tarefa egoísmo. A gente faz, não, a gente faz. A gente faz, né? Às Acaba vezes fica um pouquinho fazendo mais pra tudo, mim, né? sim. Mas, Fica um pouquinho mais pra mim, sim. E é essa muito divisão dos dois? O pai chama menos atenção do que a mãe? Um sempre tem que assinar embaixo do outro? Como é que funciona? Na verdade, assim, a figura de pai, a figura não precisa ser necessariamente do pai, tanto que hoje a questão de gênero a gente está abrindo muito. Mas tem que ter um que tem o limite, que é o criador do limite, e o outro da nutrição. Isso pode ser tanto o pai quanto a mãe, mas tem que ser acordo do casal. E que um falar, o outro tem que dar a validade. Jamais falar assim, não, pai, a criança não pode saber que vocês dois não têm acordo. Mesmo que vocês não concordem, na frente da criança, vai brigar no quarto fechado com a acústica, para a criança não ouvir. Filho não precisa ouvir briga dos pais. E hoje a gente está vivendo essa sociedade de tiranos, né? Porque a gente tem uma sociedade de tirano. Olha o que acontece. E porque faltou essa imposição do limite, que é tão difícil, né, Tiago? A gente se apaixona pelo filho. Eu sou mãe como você. Ao enamoramento, ainda mais eu, mãe de menino, você se enamora do menino. E o pai se enamora da menina. Aí o Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, totalmente atual, ele fala, faz o corte. Faz o corte. Para o seu ser humano, quando crescer, tiver com 20 anos, ele não vir dar aquele tapinha na cara que a gente deu na primeira fala sua. Esse tapa na cara, depois ele vai dar tapa na cara quando você for mais idoso e ele um adulto. Ele vai te botar num asilo, na casa de repouso. Então a gente tem que pensar o tempo todo que o ser humano está criança. Ele não é criança. E ele está criança com 2, está criança com 5, com 10. Tá certo, então. E olha só, a gente também tem outra participação aqui no estúdio, na nossa cozinha gourmet. A Mônica trouxe também, a doutora Mônica Lopes, que é nutricionista. Ela trouxe o filho Luca, de 5 aninhos, que tá ali, ó, escondidinho. Tudo bem, Luca? Sim. E você, hein, doutora Mônica, o que você diz sobre essa relação aí com seu filho? Impor limites é difícil? É muito difícil, mas assim, não é impossível, né? Eu acho que a educação a gente tem que começar realmente em casa, né? Mas a gente se depara com situações bem constrangedoras. Quando dizer não é difícil, pois né? Pois é difícil, mas tem que ter limites, né? Tem que dar limites à criança. E as fases da vida do Luca, o que você reparou assim que mais foi difícil? Na fase mais ou menos dos 1 ano e meio, 2 anos, essa fase difícil, né, do limite mesmo, do convívio, né, aí começa depois o egoísmo, de emprestar, né, brinquedinhos para as crianças, mas aí a gente vai desenvolvendo e nada certo. E vocês também sentiram essa dificuldade de emprestar brinquedo, principalmente irmãs, né? Como é que é, assim? Olha, então tem muito problema com isso, assim, elas brigam um pouco, mas não muito, elas mais brincam juntas do que brigam, assim, digamos, né? Eu falo que elas estão brigando, entendeu? Que elas ficam brincando, é tudo junto, entendeu? Tá tudo ótimo, daqui a pouco rola um estresse, assim, sabe? Mas 90% do tempo elas estão se dando super bem, assim, né? Mas esse lance de emprestar brinquedo, é mais quando, tipo, vai na casa do coleguinha, quer que o coleguinha empreste todos os brinquedos, mas quando vem aqui em casa, pera lá que a coisa não é bem assim, entendeu? Então a gente tenta sempre ficar orientando, tipo, olha, então, né? Você não gosta de brincar com o brinquedo do coleguinha? Você tem que deixar ele brincar com o seu brinquedo também, entendeu? Agora, gente, vocês dão uma olhada só nas duas aqui. O que elas estão fazendo? Celular. Doutora, você ouve muito isso no seu consultório? O problema de celular? Ai, meu Deus, os meus filhos não saem do celular. Como é que é assim? Sim, tem bastante. Mas assim, hoje em dia, assim, a tecnologia, né, ela invadiu a vida da gente. Eu acho que traz muita coisa boa. Assim, às vezes tem muitos jogos interativos, muita coisa que vai estimulando, né, assim, o aprendizado, vai estimulando a inteligência da criança. Eu acho que é super válido. A gente só, assim, tem que ter, de novo, a palavra, o limite, né? Eu acho que não pode ser demais. O celular não pode virar uma fuga. Hoje, assim, às vezes, você chega num restaurante, por exemplo, tem uma família sentada, né, almoçando, enfim, e as crianças o tempo todo no celular, no tablet, é como se fosse, assim, às vezes os pais usam isso como um descanso. Deixa ele ali brincando para eu poder ter sossego para fazer isso de cá. Às vezes, isso não é muito legal, né? Eu acho que não pode, assim, a gente tem que aproveitar da tecnologia aquilo que ela traz de bom.
quer, né, o estímulo. As crianças hoje têm uma facilidade, crianças assim, de 1 ano e meio com celular e consegue... Quando que elas começaram a mexer no celular? Desde sempre, né? Nasceram com o iPhone na mão. Não, muito novinho. A gente tenta colocar alguns limites, assim. Tipo, agora a gente realmente está usando para elas ficarem quietas e tal, né? Aqui no estúdio. A gente tenta, não, nada de iPad, nada disso. Agora eles vão brincar de brinquedo mesmo, entendeu? Sim, então a gente tem que tentar. E é difícil porque a gente é muito tecnológico, eu e o Thiago. Então a gente se esforça para poder fazer isso, entendeu? Senão a gente fica cada um no seu iPhone. Você falou, né? a tecnologia tá aí, cara. Como é que você vai falar para a criança não usar um negócio que daqui a 10 anos não vai ter, sabe? Não tem livro mais, vai ser só o contato que eles vão ter com esse tipo de situação, sabe? Eu acho que faz parte, cara, faz parte da... É o bom senso, né? Assim, acho que nada de extremos, assim, nem aquela pessoa que fala, não, deixar meu filho sem mexer no computador, não vai encostar num tablet até tal idade, nem a pessoa que é muito permissiva. Com relação ao limite, eu queria fazer falar sobre um ponto que eu acho importante, assim, eu costumo falar isso, os pais às vezes, assim, acho que eles gostam de ouvir, acho que ajuda, é importante, às vezes, por mais assim, às vezes que doa, às vezes é uma coisa pequena, a criança quer fazer uma coisa que não pode, você fala, não, a criança chora, você morre de dó, eu vou deixar fazer, o que tem? O aprender a lidar com o não, o aprender a lidar com frustração é importante da criança, porque quando ela for ser um adolescente, um adulto, ele já vai saber lidar que eu quero aquilo, mas eu não posso e aquilo não vai ser o fim do mundo. Porque às vezes a gente vê, são às vezes as pessoas que escutam um não e aí vira... Acabou o mundo. Acabou o mundo. Então isso Você concorda com isso? Totalmente. Ela o sistema límbico é tudo, né? E ela é uma especialista do sistema límbico. E, na verdade, a gente tem que entender que até certo ponto, Piaget falou que até 9 anos a criança é egoísta. Então, é totalmente normal. Quem não pode ser mais egoísta somos nós, adultos. Por isso que a gente tem, como a doutora falou, a gente tem que aprender. Mas, primeiro, a frustrar nós. Porque nós temos que nos frustrar quando a gente diz não para o filho. E muitos melhor pais... você se frustrar do que depois porque deixar a gente já sabe, né, Andressa? Porque quando ele crescer, for para o mercado de trabalho, quando o chefe falar não pode, ele sai do emprego e não para em emprego nenhum. Nós estamos vivendo a geração hoje dos jovens de 15 anos para frente que eles não têm estabilidade emocional. Mas tudo começou papai e mamãe. Nós somos responsáveis para criar bons filhos ou maus filhos. É nós que somos responsáveis, jamais culpados. Eu não gosto da palavra culpado, mas nós somos responsáveis. Tá certo, muito obrigada. Eu quero agradecer às doutoras, a psicóloga, a neuropediatra, perdão pela minha voz. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou continuar aqui com vocês, que a gente vai fazer mais uma festa aqui, por enquanto. Daqui a pouco elas vão comer. Será que elas vão gostar, hein, de pipoca de couve-flor? Vai, Juju. Ela já tá dizendo que não.